Então, quando nós vimos aqui viúva, o que significa? Que ela era casada. Era casada e que tinha perdido o quê? O seu marido. O seu marido. Tinha perdido o seu marido e tinha estado simplesmente com o seu filho. Ela perdeu o seu marido numa altura em que as mulheres eram consideradas zero. Eram escravas, eram propriedades, eram objetos de casa. E tem mais. Dependendo da família, ou dependendo do país, naquele tempo, ela podia ter até a sorte de estar viva. Porque perdendo o marido e depois perdendo o seu único filho, ela não fazia falta para aquela sociedade. E algumas regiões enterravam-na junto ao filho. É verdade, pastor? Não na Palestina, mas outros sítios sim. Alguns sítios sim. E eu li um bocadinho a história e vivi um bocadinho o sufoco daquela mulher, a agonia daquela mulher, a tristeza daquela mulher, o desespero daquela mulher que tinha perdido o seu marido e de repente perde também o seu filho. Ela chorava amargamente porque ela depois daquele funeral não tinha destino, não tinha futuro, não tinha nada para a sua vida, porque as mulheres não trabalhavam e as mulheres dependiam do quê? Dos maridos, e quando o marido morresse dependia de quem? Do filho. E nós mães, eu penso que a lei da sociedade é que uma mãe tem filhos e tem a esperança de educar aquele filho para que aquele filho não faça quê? Faça seu funeral. Nós nunca pensamos que vamos morrer primeiro antes dos nossos filhos. E quando um filho morre antes da mãe ou antes do pai, não se preocupa com a ventoinha, eu sou mesmo assim. Não é a ventoinha nem nada, eu sou mesmo assim. Esse transpirar é mesmo normal. É da idade. É verdade. E o que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer, a esperança daquela mãe, ela realmente pelo filho. E quando o filho adoece, e não adoeceu muito, segundo a história, não adoeceu muito. Adoeceu alguns dias e morreu. Então ela tinha um desespero muito grande. Um desespero muito grande. E ela chorava amargamente. Quando Jesus sai de Cafarnaum com os seus discípulos, e segundo a história também, aquilo que eu vi desejado de todas as nações, diz que Jesus vinha com os seus discípulos, mais uma multidão. E aquela senhora, como já tinha perdido seu marido, e depois perdeu o filho, aquela região toda, aquilo foi uma novidade para aquela região. Então o que acontece? Ela ia para o funeral do filho com uma outra multidão. Então havia uma multidão. Jesus vinha com os discípulos e vinha com uma grande multidão. E a senhora também vinha com uma outra grande multidão. Então o que isso diz? O que isso quer dizer para nós? Aquela multidão que vinha com Jesus, vinham para quê? Vinham para ver se realmente aquele homem tinha poderes para fazer o quê? Para fazer milagres. Os curiosos, não é? Mas também a senhora vinha com uma grande multidão, que vinham fazer o quê? Também para ver que ela agora perdeu o seu filho, vamos ver o que é que lhe resta. O que é que será, como é que será o destino dela? Os curiosos vinham com Jesus e vinham com a mulher. Mas Jesus também trazia outra multidão. Qual era? Os discípulos. Aqueles que estavam atentos para aprender os ensinamentos do Senhor. Mas Jesus vinha de Cafarnaum. E dizem ainda que aquela região de Naim, aquela pequena localidade de Naim, era considerada uma aldeia, que até os políticos não iam para lá. Não é? Não iam para lá. A história nos diz que os políticos, quando falassem da política, né? Como é que se diz hoje aqui? Quando é a altura das eleições? É como se fosse a Baixada da Banheira, agora já é grande, né? É como se fosse uma aldeia longe da